Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito do All-Star Weekend, que terminou ontem com o All-Star Game, domingo à noite, né, no desafio entre leste contra oeste, mas a gente vai fazer um resumo desse evento e não só isso, dar a nossa opinião. E bom, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A nossa meta é só de 10 likes, é um canal pequeno, mas não custa nada e ajuda muito a gente a seguir produzindo vídeos aqui para vocês. Antes da gente começar a falar de sexta, sábado e domingo, vamos falar a respeito do pré-All-Star Game. Por que eu tô falando a respeito disso? Bom, porque o pré-All-Star Game para mim é o momento mais interessante da All-Star Weekend inteira, que é justamente o momento em que os atletas são votados, selecionados, divulgados. Tudo isso é muito mais interessante, as discussões que são feitas no Twitter, outras redes sociais e também no dia a dia sobre quem merecia ou não ser All-Star é para mim de fato a parte mais legal desse evento. A gente teve, algumas votações aí sendo feitas para eleger os 5 titulares de cada conferência. E a gente tinha ali o Trae Young sendo muito bem cotado. Logo em seguida, ele não ficou nem entre os reservas. Isso mostra um pouco de como as pessoas não entendiam qual era a regra e os critérios desse All-Star Game. Acontece que os titulares seriam selecionados através de votação e os reservas votados ali pelos 30 votantes ali, técnicos da NBA. Por que eu tô destacando isso, Porque justamente foi isso que gerou muito debate e a culpa nem é do espectador. A culpa é simplesmente da própria NBA, que não para de mudar a regra do seu All-Star Game, tanto em votação quanto daquilo que vai acontecer no jogo. Lógico, a intenção deles é sempre das melhores, tentar reviver um evento que para muitos tá morto ou minimamente sem o mesmo brilho de antes. A competitividade no duelo entre leste e oeste parece cada vez mais inexistente, e alguns jogadores até defendem que não tem problema não existir competitividade, porque no fim das contas ninguém quer se machucar e as pessoas deveriam aproveitar, ver, sei lá, os melhores jogadores de toda a NBA juntos ao mesmo tempo em quadra, mas isso é papo mais pra frente. E aí tivemos aí algumas substituições por conta de algumas lesões, por exemplo, Embiid e Julius Randle não estavam nesse All-Star Game por conta de lesão. Então Trae Young entrou em ação, além de outros jogadores que também merecidamente fizeram, alguns até a sua estreia nesse grande jogo. E aí chegamos aqui na sexta-feira, o jogo das celebridades, onde, assim, eu não vou falar que a galera que tava lá não é famosa, porque não é porque eu não conheço que eles não existem. As pessoas devem gostar desses artistas, mas eu acho que o mercado americano é sempre muito privilegiado nesse momento, e por mais que eles tenham até certa razão, a gente tá falando de uma liga global, e eu acho que falta um pouco de peso nessas estrelas que jogam esse confronto. Na temporada passada, o Marcus Mion foi um dos motivos pelo qual os brasileiros acompanharam, e eu não acho que tenha que ter um brasileiro todo ano, mas sinceramente o apelo desse evento para mim é bem irrelevante. E para piorar, sexta-feira, que é o evento de abertura, digamos assim, e que eu acho que deveria ser mais interessante justamente por dar o pontapé inicial desse final de semana, foi o duelo entre atletas da D-League e alguns rookies da NBA. Rookies esses que, bom, é o momento deles mostrarem o talento deles pro mundo, mas sinceramente, a gente tá falando de um jogo que também, apesar de ter tido algumas trash talks e me parecer mais competitivo do que o All-Star Game em alguns momentos, ainda é um jogo que poucas pessoas se interessam, porque no fim das contas as grandes estrelas nem estão ali. E dessa vez a gente ainda teve um Chet Holmgren, um Victor Wembanyama, mas ainda assim eu não sei qual é o apelo que esses jogadores trazem para um jogo festivo, digamos assim. Então a gente tira o saldo aí de sexta-feira, uma sexta-feira bem sem graça, onde no fim das contas pouco importa quem venceu e também pouco importa quem jogou, pelo menos quando a gente fala ali das celebridades. E aí a gente partiu para o sábado, onde a gente tem aí alguns dos eventos mais tradicionais. Temos o desafio de bola de 3, o desafio de habilidades e também o torneio de enterradas, só que dessa vez a gente teve uma adição especial. Tivemos Sabrina Ionescu contra Stephen Curry em um desafio de bolas triplas que também chamou muito a atenção desde o momento do seu anúncio e não necessariamente só nesse sábado. Vamos aos poucos. A gente teve primeiramente ali o desafio de habilidades com algum time formado por jogadores do Indiana Pacers, que era a franquia representante ali onde aconteceu o próprio All-Star Game. Tivemos ali um time com Tyrese Maxey, com Anthony Edwards, times ali interessantes, com estrelas de fato, mas foi simplesmente constrangedor. Scottie Barnes errou o caminho ali do trajeto que ele deveria percorrer. O Anthony Edwards arremessou ali do perímetro com a mão esquerda, que nem é a mão dominante dele, o que mostra ou um descaso com o próprio evento, ou pouco interesse, de vencer, mas ao mesmo tempo também mostra que nem os jogadores levam aquilo tão a sério. Por que que eu iria levar?
Sem contar que a gente teve algumas infrações ali, não só nos desafios de habilidades, mas também no torneio de bolas triplas. Damian Lillard se saiu como um dos grandes vencedores da noite porque de fato ele deu um show. Só que ele também saiu reclamando, ele disse que os árbitros até estavam lá, mas não estavam aplicando as regras. Ele disse isso muito porque alguns jogadores, principalmente o Karl Anthony Towns, estava arremessando ali, pisando na linha, e nada era feito a respeito. De toda forma, ele saiu com o troféu para casa e isso fez um link com um desafio entre Sabrina e Stephen Curry. Isso só serviu para mostrar o quanto Stephen Curry é bizarro, mas também como a Sabrina Ionescu também é especial. Uma garota ali muito talentosa que teve poucos anos aí na WNBA de produção, justamente por conta de uma lesão do ano em que ela chegou na liga, mas ainda assim uma menina que já é vista com bons olhos pelo mundo todo do basquete. Recordes de triplos duplos ali na sua universidade, patrocínio com a Nike, um tênis de marca própria, mas acima de tudo muito talento. Ela chocou o mundo com as suas bolas triplas em um desafio das estrelas da WNBA, e esse desafio com Stephen Curry não poderia ter sido mais interessante, mais bem pensado. Mas ainda assim, eu vou ser sincero com vocês, se tivesse qualquer outra coisa interessante para assistir, eu teria assistido. Eu gosto da competitividade, eu não vou dizer que o All-Star Game é algo ruim para mim. Eu que trabalho com basquete, é muito interessante ver o All-Star Game porque de fato é um respiro, é uma hora apenas de se entreter e não necessariamente ter aquele estresse das apostas diárias que eu faço em NBA. Inclusive eu tenho um canal de tips gratuitas, o link tá aqui na descrição. Dê uma conferida lá e o nosso grupo VIP também tá aí na tela para vocês, o mais completo do mercado. E tivemos também o torneio de enterradas e o mais bizarro para mim é ver a galera apostando tanto no desafio de habilidades, quanto no de bola de 3, quanto no Sabrina contra Steph e também no torneio de enterradas. A gente tá falando de um torneio onde todo mundo parece desinteressado, então no fim das contas ganha quem leva mais a sério. E eu até acho que o torneio de enterradas todo mundo que tá ali leva, só que tem um ponto. A gente está falando ali de um torneio no qual ele não é objetivo o critério para você ser um vencedor. Ele vai um pouco da avaliação ali dos jurados, mas ainda assim a gente teve Jaylen Brown passando vergonha, pulando o influencer de 1,60 sentado e enterrando a sua primeira tentativa. E Mac McClung venceu pelo segundo ano consecutivo o torneio de enterradas, um jogador que de fato é especial nisso que ele faz, só que ele quer provar que ele é mais do que apenas um dunkador. Ele foi o campeão da última edição, hoje ele representou o Orlando Magic pelo time da D-League e ele diz que quer ser um jogador de NBA e que merece estar ali. Ele é muito bem reconhecido por conta dessas enterradas. Na temporada passada, ele até conseguiu um contrato ali com a Puma justamente na temporada anterior. Ele veio para o back-to-back, um título consecutivo que é muito importante para sua carreira e para que as pessoas reconheçam ele. Só que, sinceramente, os concorrentes dele ali deixaram bastante a desejar, principalmente o próprio Jaylen Brown. A odd estava 1,40 para a vitória do Mac McClung. E se ele é um jogador que é tirado da D-League ou de outras ligas só para dunkar, alguma coisa especial ele tem. Então me parecia a aposta mais previsível, mas repito, investir em jogos aí em que as pessoas, a gente nem sabe o nível de interesse deles, é bem complicado. E aí a gente finalizou a nossa All-Star Weekend ali com o desafio entre o leste e o oeste no All-Star Game. Sinceramente, eu gostava bastante do modelo da temporada anterior, onde os jogadores foram selecionados ali antes do jogo começar. Mas de toda forma, isso não salva um jogo que pra mim é muito desinteressante, mas eu respeito quem gosta. A gente teve o Nikola Jokic justamente defendendo o evento e a falta de necessidade de competitividade. Ele acredita que a galera cobrar esse tipo de coisa nesse momento tão especial para a competição é completamente idiota e desnecessário, principalmente porque o objetivo é divulgar as grandes estrelas do basquete atual para o mundo e divulgar o esporte em si, gerar interesse das pessoas nesse jogo que é plástico, é técnico e muito produtivo. Só que sinceramente falta defesa, e sem defesa eu, no meu particular, dispenso. A gente teve inclusive pessoas apostando, tentando definir qual que era o melhor time ali, baseado na habilidade dos jogadores para definir uma aposta. E sinceramente, gente, isso pra mim é loucura, não cabe na minha cabeça. Mas de toda forma, o leste surpreendeu, e surpreendeu a quem? A galera que acha que só os nomes vão definir o vencedor de um All-Star Game, ou a galera que tem certeza que vai ganhar simplesmente quem tiver mais afim de jogar. E eu tô nessa galera. Ganha quem tá mais afim de jogar. Sinceramente, isso não tem como saber no pré-jogo. De toda forma, Damian Lillard foi o grande destaque, ele que fez a principal movimentação nesse começo de temporada do Portland para o Bucks, e apesar de vir jogando bem, ele vem jogando abaixo daquilo que ele pode, vem decepcionando muitas pessoas. Para ele foi interessante ele vencer não só o torneio de bola de 3, mas também o título de MVP do All-Star Game, o seu primeiro título nesse quesito, com bolas no meio da quadra, 39 pontos e mais do que isso, levando o leste que de
fato não era favorito para muitos a vitória. A gente teve até o Karl Anthony Towns completando para 50 pontos, jogadas plasticamente incríveis, mas sinceramente isso pouco me impressiona no momento no qual eu só quero descansar, relaxar, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de um basquete de verdade. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito do All-Star Game, da All-Star Weekend como um todo. Eu admiro o fato do Adam Silver estar sempre tentando fazer movimentações para que esse torneio volte a ser relevante, mas eu acho que no fim das contas tudo depende do engajamento e da vontade dos jogadores. Talvez até da data em que esse evento acontece. Muito provavelmente colocar dinheiro em jogo não seria o suficiente para motivar eles a jogarem sério. A gente teria que mudar a data dessa competição, sei lá, para o final da temporada, ou fazer uma competição de pré-temporada baseado naquilo que aconteceu na temporada anterior. Sinceramente, eu nem me proponho a achar uma solução, porque sinceramente tudo que eu quero no All-Star Weekend é relaxar. A galera insiste em fazer apostas e também nas redes sociais o pessoal insiste em dizer que os eventos, que os momentos do All-Star Game são espetaculares. E talvez eles até acreditem nisso, só me preocupa o fato de eles buscarem engajamento enquanto a competição acontece, mas dias depois estarem falando que o All-Star Game é uma tremenda porcaria. Bom, o jogo é assim que funciona nas redes sociais para você engajar e conseguir cliques, mas sinceramente eu só fiz esse vídeo aqui para desabafar e também para dizer para vocês um pouco das minhas percepções desse evento que, bom, eu não sei se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá fadado ao fracasso, mas que sinceramente ainda não me despertou interesse algum e dificilmente vai despertar nos próximos anos se muita coisa não mudar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pela sua audiência e falou!